só por conta do acompanhamento médico, descobriu uma nova alteração no sangue no fim do ano passado. Foi submetido a outro procedimento cirúrgico. Hoje, quase um ano depois, se orgulha de ser atento à saúde. Você pode dizer para aqueles homens que ainda optam por não fazer os exames de prevenção? Mas eu creio que quase que não existe esse, né? Mas os que existem têm que se conscientizar. Porque, assim, a vida veio muito preciosa, né? Pra gente não, então. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. O risco aumenta consideravelmente depois dos 50 anos. Mas quem tem histórico na família precisa ter um cuidado redobrado até mesmo antes dos 50. Mas muitos homens ainda vivem o dilema do preconceito para fazer exames como toque retal. São esses que, em muitos casos, descobrem a doença em um estágio avançado. João é professor e também foi diagnosticado com câncer de próstata, condição que só foi descoberta por ser atento à prevenção, já que seu avô sofreu da mesma doença. Na verdade, a gente sabe que hoje na nossa cultura o homem não gosta de ir para médico, o homem ele é relaxado, né? Não liga, mas eu acho que é muito importante esse Novembro Azul, a gente conscientizar os homens para que eles realmente percebam que eles também são importantes para a família. Então a minha esposa foi muito importante nesse diagnóstico também, meus filhos, né? E o apoio que eu tive do meu médico também, então tudo isso conta. Recuperado e de volta à sala de aula, ele deixa um recado para os homens que ainda são resistentes aos exames e à ida ao médico. É importante ele lembrar que ele não está sozinho no mundo. Então, o medo bate, mas você tem que entender que você tem uma família, você tem sua esposa, você tem seu companheiro, sua companheira, né, seus filhos, enfim, você tem uma mãe, uma irmã, parentes que precisam de você. Então, é preciso que você pense não só em você. Quando você se cuida, você também pensa nas outras pessoas. Por isso, o Michael Carvalho está aqui ao vivo agora com a gente. Ele vai conversar com o médico urologista para tirar dúvidas, Michael. Isso, Anne, um cuidado que é lembrado agora no mês de novembro, mas que precisa existir ao longo de todo o ano. A gente convidou o Dr. Dimas Antunes, que é urologista, que vai reforçar essa importância da prevenção aqui com a gente. Queria começar perguntando, doutor, qual a diferença do exame PSA, do toque retal e em que caso cada um é feito? Boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bem, o PSA é um exame de sangue, né? Então ele é coletado no sangue. Assim como o toque retal, ele é usado para fazer o rastreio de câncer de próstata. Então, assim, para aquele paciente que tem indicação de começar o rastreio, é contratado esse exame de sangue, que é o PSA, e eventualmente o exame digital da próstata. Então, eles são feitos meio que de forma simultânea num paciente que tem indicação de rastreio. A partir de que idade esse homem deve fazer esse acompanhamento? Então, 50 anos para todos os homens, né? Todos os homens a partir dos 50 devem iniciar um rastreio para câncer de próstata, que é um câncer super prevalente, muito comum, né? Existem sempre novos casos sendo diagnosticados e o diagnóstico precoce é importante. Então, 50 anos para todos os homens. Se o paciente é afrodescendente, obeso ou tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, um pai, um irmão, ele deve começar 5 anos mais cedo. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos. Doutor, por que as pessoas que têm histórico na família correm mais risco de ter o câncer de próstata? Isso vale para o câncer de próstata e para outras qualidades de câncer, como câncer coloretal, câncer de mama. A história genética, né, a história familiar, ela é muito forte para a maioria dos cânceres. Então, se um paciente tem um parente de primeiro grau, ele pode aumentar até 5 a 6 vezes a chance dele ter. Então, se meu pai, se meu irmão teve câncer de próstata, a minha chance pessoal ela acaba sendo um pouco maior. O Pedro, que acompanhamos na reportagem, disse que sentia muitas dores na hora de urinar. Esse é o principal sintoma ou existe algum outro que também serve de sinal de alerta? Na verdade não, né? Como o câncer de próstata ele é um câncer que acomete a região periférica do órgão, a maioria dos pacientes nas fases iniciais eles não vão ter sintoma nenhum, né? O crescimento benigno da próstata, a próstata crescida, a próstata inchada, né, popularmente falando, ela traz mais sintomas, ardor para urinar, várias idas noturnas ao banheiro, jato urinário fraco. Câncer de próstata não, na maioria dos casos, nas fases iniciais não vai trazer sintoma nenhum. A gente abriu espaço aqui para perguntas do pessoal de casa, doutor, e temos aqui a pergunta do Daniel, do bairro de Afogados. Obrigado, Daniel. Ele diz o seguinte: quais são as chances de cura para um paciente com câncer de próstata?
Boa pergunta, Daniel, fazer uma excelente pergunta. Isso depende do estágio do câncer de próstata. Então, num paciente que tem um câncer de próstata e também do seu tipo histológico, do seu subtipo, né? Se ele tem um câncer de próstata de baixo risco, bem localizado na próstata, a chance é altíssima de cura. Por isso que o diagnóstico precoce é super importante. Já naquele paciente que tem um câncer que já deu metástase, está metastático, já se espalhou para o corpo, existe um controle, né? Mas a gente não pode falar em cura numa situação como essa. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Sempre bom aprender, saber um pouco mais sobre esse assunto e conscientizar os homens sobre a importância da prevenção, né, Anne? Chega de tabu, chega de preconceito, é preciso procurar um médico e cuidar, sim, da saúde. É com você. Isso mesmo, Michael. Obrigada a você, obrigada também ao Dr. Dimas Antunes. E, gente, deixa eu fazer aqui um giro rapidinho no carro do povo. Vamos ver onde é que o carro do povo está